Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Inicialmente, Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. É sempre uma satisfação a gente dirigir algumas palavras aqui aos nossos irmãos da loja Teosófica Raja Yoga e também, eventualmente, aqueles que estão aí nos acompanhando pela internet, né? Que a gente sempre procura colocar. Hoje mesmo eu divulguei num grupo do WhatsApp, olha, eu vou dar uma palestra lá na Mituto Mizumoto 301, aí ele falou, um rapaz disse assim, são 7 horas de ônibus da minha casa, né? Aí eu fiquei pensando, a Blavatsky girou o mundo 3 vezes com navio a vapor, trem, carruagem, né? Quer dizer, 7 horas de ônibus acho que até é tranquilo, né? Não é tão assim difícil, mas pela internet fica mais fácil ainda, né? Porque a pessoa liga no YouTube e... né? Mas hoje nós temos várias efemérides também, né? Porque 31 de outubro é Halloween, né? Tem muita gente fantasiada por aí, até imaginei, né? Comprar um chapelão, assim, né? Uma coisa assim, né? Pelo menos pro começo da palestra, né? Pelo menos eu tô de preto aqui, né? Pelo menos uma coisa assim mais neutra, né? E também tem uma outra efeméride que há 5 anos passados, nessa mesma data, desapareceu do mundo material a nossa querida Radha Burnier, né? 5 anos, foi 31 de outubro de 2013 e nessa mesma posição que eu estou aqui, 7 dias após o falecimento dela, nós celebramos uma missa de Requiem, né? Enviando a elas boas vibrações, né? Mas o tema de hoje, meus irmãos, que são as hierarquias criadoras, não tem nada a ver com Halloween, né? Mas é altamente profundo, porque a teosofia, né, como diria Annie Besant, ela tem algumas praias, né, que qualquer criança pode brincar. Agora há também certas profundidades, né, certas fossas abissais que até um gigante precisa saber nadar, e esse tema aqui é um deles, porque ele faz alusão à nossa natureza mais essencial, né? Pode passar aí, Jorge. Porque a Annie Besant, que foi a segunda presidenta internacional da Sociedade Teosófica, escreveu esse livro. Na verdade, esse livro não foi realmente escrito, porque foram conferências que ela deu em 1903, que depois foram transcritas, e justamente no começo desse livro ela faz uma série de colocações de que é um assunto muito difícil e que ela teria feito aquela pesquisa em meio a muitas tarefas e tudo mais, e ela diz que esse assunto da genealogia do homem, que na verdade vai falar, o título original desse livro chama-se The Pedigree of Man, ou seja, aonde que o ser humano se insere na hierarquia ou nas hierarquias espirituais do universo, e mais especificamente do nosso planeta, porque o sistema solar é de uma complexidade que a gente não imagina. Então ela faz uma série de ressalvas, né, de que na verdade a única que realmente teve os insights mais profundos sobre esse tema foi Madame Helena Petrovna Blavatsky, e por isso mesmo que ela cita, eu vou citar aqui as mesmas passagens que ela cita no livro, aliás, que são passagens que faz que a gente compreenda que não há no nosso vocabulário ocidental
palavras para descrever essas realidades. A teosofia praticamente introduziu um novo ideário no Ocidente, né? E esse ideário está inclusive corporificado naquele chamado glossário teosófico, que são 18.000 verbetes, né? A maior parte deles em sânscrito, onde realmente são descritas palavras sânscritas do hinduísmo, palavras tibetanas e de outros idiomas, que justamente tentam descrever essas realidades sublimes. Então, quando a gente fala de genealogia, a gente quer descobrir a nossa origem, né? E no nosso mundo, na nossa cultura judaico-cristã, as pessoas simplificam muito as coisas porque o judaísmo, o cristianismo que predominam, se imagina que um personagem ali, normalmente descrito como antropomórfico, né, como nós temos nessa imagem da Capela Sistina, né, que está lá Deus, né, criando o homem, né, como se ele fosse o Criador e o homem fosse a criatura. Mas é interessante que ali por trás de Deus, nessa imagem, pelo menos, né, nós temos ali um conjunto de anjos ali, quer dizer, o autor da pintura, obviamente, que era versado no ocultismo, né, porque a primeira frase da Bíblia, que no hebraico faz todo sentido, que é Elohim, Bereshit, não sei o que, Elohim quer dizer os deuses, né? Então a primeira frase da Bíblia já é mal traduzida para o português. Não é no princípio Deus criou o céu e a terra, mas sim no princípio os deuses criaram o céu e a terra. Porque se fosse, em vez de ser plural, fosse singular, não seria Elohim, seria Eloha. E o texto do Gênesis, inclusive, ele tem uma coerência com esse plural, porque lá no 3º capítulo do Gênesis, diz assim: se o homem comer do fruto dessa árvore, do conhecimento da vida e da morte, ele se tornará igual a nós. Até no português está desse jeito traduzido. Alguém pode até dizer, isso aí é uma forma majestática de dizer, Deus não ia se referir a se tornará igual a mim, né? Se o homem comer, ele se tornará igual a mim, né? Porque ele fala, não, ele foi majestático, aí ele disse, se tornará igual a nós. Não. Realmente era a criação, meus irmãos, é uma pleiade de inteligências, de deuses. Deus, na verdade, é o arquiteto, aquele que está por trás, emanando os projetos, e tem aqueles que executam esses projetos. Eu me lembro que até muitas vezes, discutindo com teologia, com irmãos ali, né, protestantes, eu sempre pergunto, mas quem que é esse nós aí? Ele sempre diz assim, não, aí já é Deus e Jesus. Então já tem... então aí eu paro a conversa por aí, porque, né, ler o hebraico dessa maneira que pegam o Velho Testamento traduzido para línguas ocidentais é assassinar o sentido completamente. Porque o hebraico é uma língua que tem significado não só do que ele diz, mas também tem um significado numerológico, né? Tem uma gematria ali naquele texto que se perde. Então, a primeira nuance desse assunto está na própria cultura judaico-cristã, que existe uma hierarquia. Hierarquia que quer dizer governo sagrado, né? Não é uma coisa vertical, mas sim uma pirâmide, né? Uma grande pirâmide, onde Deus, obviamente, está lá em cima no vértice, mas vai descendo que um governo sagrado, né?
que, obviamente, dá toda uma possibilidade, inclusive, de nós participarmos dessa hierarquia. Quer dizer, nós não somos meros espectadores da criação, nós somos partícipes da criação. Muda aí, Jorge. Então, quando a gente vai observando o universo, né? E essa imagem eu coloquei porque os cientistas eles ficam sempre procurando assim explicações, né? Do porquê as coisas são como são, né? Desse nosso maravilhoso código genético, né? Que a ciência defende que surgiu por acaso. Né? Da outra vez que eu dei essa palestra aqui, inclusive eu mostrei até uma imagem do livro Cosmos, do Carl Sagan, que eles propõem de fazer uma cuba com todos os elementos químicos que seriam primordiais e lá dentro você disparar uma série de raios lá dentro, de faíscas elétricas. Depois de umas 2 horas dando aquelas faíscas, eles descobriram o quê? Que não tinha rigorosamente nem nada vivo, né? É óbvio que os elementos químicos estavam lá. Por que não tem uma vida ali? Por que não surge uma vida do nada? Os gregos diziam, né? Ex nihil, nihil fit. Do nada, nada sai. É impossível você querer que esse nosso código genético ele tenha surgido do choque fortuito dos átomos. Apesar de tudo isso, dos seres vivos nesse planeta se resumirem nessa dupla hélice genética, mas quando, por exemplo, a gente fica sabendo que uma batata tem mais código genético que o ser humano, aí a gente fala assim, peraí, tem alguma coisa errada, né? Por que a batata tem mais código genético que a gente? Porque a batata não tem perna, não tem braço para ela se defender, ela se defende de uma maneira química, né? E por que o código genético do porco é 99, alguma coisa por cento idêntico ao do ser humano? Que você pode até tirar um coração de um porco e transplantar para um ser humano que ele bate lá dentro do ser humano, enquanto ele estiver tomando o imunodepressor, né? Porque o dia que parar de tomar o imunodepressor, o corpo rejeita aquele órgão, né? Pode mudar aí, Jorge. Então, quando a gente observa o universo, meus irmãos, a gente fica... Hoje, os dados que se tem acerca do tamanho do universo nos deixam numa situação realmente muito vexatória. Porque a nossa ciência, a nossa filosofia ainda imagina que nós somos os únicos seres vivos desse... Vira aí, Jorge. Nesse oceano de estrelas. Por exemplo, a nossa galáxia Via Láctea, hoje a última conta é que ela tem 200 bilhões de estrelas. E hoje já se tem uma percepção muito clara que a média é 10 planetas para cada estrela. Multipliquem por 10 esses 200 bilhões, você imagina quantos planetas tem na nossa galáxia. Né? E vejam bem, o cálculo atual é que existem 80 bilhões de galáxias, vezes 200 bilhões de estrelas, vezes 10 vezes o número de planetas. Quer dizer que a quantidade de locais onde a vida pode ter se desenvolvido por acaso, né? Que é o que a ciência, infelizmente, não tem ainda o outro elemento, porque quando a gente... Pode mudar, querido. Quando o ser humano olha isso, fica faltando uma coisa que eu acho que é óbvio. Leadbeater dizia, o ocultismo é a ciência do óbvio. Só que o óbvio, às vezes, não está declarado, né? O que é o elemento aí que está apreciando ali? É o homem. O que o homem tem? Autoconsciência.
Você imaginar que essa pequena, esse pequeno ajuntamento de átomos, que é o ser humano, olhando para o universo, aquilo que está em nós não estaria no universo? É realmente o cúmulo do egoísmo nosso. Deve ser exatamente o contrário. O universo é que deve ser uma coisa extremamente consciente e nós é que somos ignorantes do que acontece, né? E Leadbeater também dizia, o limite do que é percebido, que nós percebemos com os nossos sentidos, não é o limite das coisas que existem. Muito pelo contrário. Hoje a ciência, ela ocorre no mundo invisível. Hoje a gente sabe que esse nosso ambiente aqui, ele está sendo transpassado por vibrações eletromagnéticas de todos os níveis. Está passando aqui internet, música, transmissão de dados, né? Tudo está passando por dentro dos nossos corpos e a gente não está percebendo, porque os nossos sentidos são limitadíssimos. A faixa do espectro eletromagnético que o ser humano capta é ínfima, comparada até de outros seres, outros animais, até insetos percebem mais do que a gente. Um cachorro ouve mais que a gente, um pernilongo enxerga mais do que a gente. Ele enxerga no infravermelho, ele enxerga onde que tem calor, por isso que o pernilongo vem para cima da gente no escuro, porque ele enxerga o calor que sai das nossas narinas, né? Então, meus irmãos, o limite da nossa percepção não é o limite do que existe. E a teosofia vai nos falar coisas aí extremamente fantásticas que eu vou colocar aqui no sentido de teoria, né? Porque obviamente que nós não podemos demonstrar o que nós vamos falar aqui, mas como os gregos diriam, né? Teoria, a palavra teoria quer dizer janela. Através de uma janela, você pode tentar enxergar o universo, né? Nós temos realmente condições de procurar com a nossa consciência ir mais fundo, né? Vira aí, querido. Então, essa infinitude de galáxias, meus irmãos, ela se insere. Por exemplo, nós nessa sala, ou todos os seres humanos nesse planeta, nós estamos fazendo 14 movimentos no espaço. A Terra gira no seu próprio eixo, a Terra gira como um peão, a Terra faz um movimento de gangorra com a Lua, né? Que é girar sobre si mesmo, é a rotação. Com a Lua nós fazemos um movimento de nutação. Nós fazemos esse movimento de peão que o planeta faz, gera um ciclo gigantesco que os antigos percebiam, que nós não percebemos. A gente gira a 400 metros por segundo na direção do leste e a gente não percebe, a gente está pensando que o planeta está parado. Os antigos, obviamente, achavam que era o Sol que se erguia e dava a volta no planeta, quando na verdade somos nós que estamos girando, ou que nós estamos a 30 km por segundo girando ao redor do Sol, ou que o nosso Sol está girando, por exemplo, numa galáxia como essa, o nosso Sol está fazendo uma volta no centro da galáxia que leva 250 milhões de anos, que é um ano, digamos assim, galáctico, e o nosso planeta está circulando aí dentro da galáxia a 250 km por segundo. E mesmo essas galáxias que só foram descobertas nas primeiras décadas do século passado, que se achava, a galáxia é a coisa fundamental do universo. O que se sabe hoje é que as galáxias também se colidem, elas se trombam, elas se fundem. Então, a nossa galáxia, meus irmãos, ela contém em si essa infinitude de mundos, né?
e nós não estamos percebendo esse movimento. E hoje os cientistas descobriram uma coisa, mesmo ela estando tratando a ciência com energia, ela descobriu que tem alguma coisa aí errada com essa nossa visão, porque as estrelas que estão aqui fora da galáxia estão girando com a mesma velocidade do que aquelas que estão no centro. E isso fez com que os cientistas percebessem que deve ter uma substância aí no meio aí da galáxia, que eles chamaram de matéria escura, que preenche esse espaço. Porque se não houvesse uma matéria entre essas estrelas, as estrelas lá do centro da galáxia teriam que girar mais rapidamente. Mas todas as estrelas da galáxia estão girando com uma velocidade só. Então elas estão envolvidas na chamada matéria escura, né? E matéria escura com energia escuras hoje é o santo graal da ciência, que eles estão tentando descobrir o que é. Então, quando a gente chegar na parte teosófica, que a gente vai falar das chispas divinas humanas, né? O grande percurso que elas fazem no universo, né? Porque os gregos já falavam de átomo, né? Ou seja, daquela substância que seria não divisível. Eles imaginavam, deve ter uma coisa no universo que é não divisível, né? Que eles achavam que era o tijolo fundamental do universo. E muitos cientistas também adotaram essa ideia. Mas, por exemplo, na doutrina secreta, Blavatsky comenta da infinita elasticidade dos átomos. Porque os átomos seriam compostos de uma matéria, de uma substância primordial, que eu aposto, inclusive, que seja a mesma substância, ou matéria não perceptível, né? Que os cientistas chamam de matéria escura e os teosofistas chamam de akasha. Né? Tem até aquela piada teosófica, né? Vem pro akasha você também, né? Mas o akasha seria, né? Segundo as estimativas, aquilo que contém realmente a energia do universo está presa nesse akasha. E Leadbeater comenta que aquilo que nós chamamos de matéria seria uma dobra do akasha. Ou seja, se você dobrar a matéria escura, você tem realmente o fundamento da substância, né, que nós achamos que é tão fundamental, mas o akasha, que é essa palavra que não existe no Ocidente, que só faz sentido aqui na sociedade teosófica ou para alguns ocultistas, né? Porque a outra coisa óbvia, né? Vira aí, querido. A outra coisa óbvia que a gente vai ver aí, meus irmãos, é que todas essas coisas do universo são inteligentes. Essa noção de que é o homem que é inteligente que olha para o universo é uma percepção errada. Blavatsky, em algum ponto da doutrina secreta, não me pergunte aí que isso eu não trouxe aqui para a palestra, ela diz o seguinte: todos os pontos matemáticos do universo são inteligentes. Todos os pontos. Agora, para nós, meus irmãos, o que importa é o sistema solar. Porque o abismo que existe entre o nosso Sol e outras estrelas é gigantesco. A estrela mais perto está a 4 anos-luz, que são muitos trilhões de quilômetros para chegar na próxima aí, Centauri, aí, que é a estrela mais próxima. Agora, no nosso sistema solar, que segundo a teosofia, em algum momento, ele não foi criado, mas sim ele foi emanado. É uma doutrina diferente do criacionismo. Na doutrina secreta a gente acha bem claro isso, é a doutrina da emanação. E, segundo a doutrina secreta, esse nosso sistema solar, ou o campo de atuação dele,
ele é regido por um ser cósmico chamado Brahma. E não Brahman, mas Brahma, que é um ser positivo, masculino, realmente criativo, e é a partir dele que surge o nosso sistema solar. E como um ser cósmico, não uma coisa extraordinária, mas um ser cósmico, ele, como nós, no passado também passou pelo nível humano. Ele tem dentro de si os mesmos aspectos que o ser humano tem. É óbvio que a consciência dele está num nível muito maior. Nós estamos circunscritos dentro dos 7 planos, que são chamados o plano físico cósmico. Isso aqui tudo, meus irmãos, é o plano físico cósmico. Isso vocês vão encontrar muito mais bem descrito nos livros de Alice Bailey. Alice Bailey foi um pouquinho além do que os teosofistas explicam. Se vocês imaginarem que esse é o plano físico cósmico, vocês podem imaginar outras 7 dimensões acima desse aqui, onde tem um astral cósmico, onde tem um mental cósmico, e a consciência desse Brahma, ou o que nós chamamos regularmente aqui no Ocidente de Deus, né? Que é a ideia que eu acho que é mais inata que existe no ser humano, é crer que alguma força inteligente guia esse universo. A não ser que você seja realmente aquele ateu juramentado que na hora que o avião vai cair, né, o piloto anunciou, infelizmente esse avião está caindo, só temos um paraquedas, eu estou pulando. E aí aquele ateu vai começar a fazer, não, delta V vezes delta T, né, tá a 900 por hora, nós estamos mais ou menos a 10 mil metros, tal, daqui a 120 segundos nós vamos colidir com o chão, né, com a velocidade que nós seremos reduzidos a nada quando, né? Porque geralmente quando o avião vai cair, a pessoa fala assim, ai meu Deus, né? Por que ela diz isso? Porque é o que ela acredita. Não é só uma figura de linguagem. A pessoa, dizem que até os ateus dizem isso, né? Que é a prova dos 9 se o cara é ateu, que se ele achar que o carro vai bater ou se o avião vai cair, é que ele começa a fazer conta em quantos segundos vai ser a colisão, qual vai ser o impacto, que geralmente esmaga o cérebro da pessoa, né? A pessoa morre desses acidentes, não é só pela cacetada, é porque o nosso cérebro é uma gelatina, quando ele dá aquele impacto, o cérebro vem todo para um lado dentro do crânio, amassa tudo, tem ali um AVC, um mega AVC, né? E a pessoa desmaia ali e desaparece. Então, espera um pouquinho, Jorge. Então, existe uma coisa dentro dessa ideia que eu acho que é inata de Deus, que é muito importante, que é a trindade, né? Os 3 aspectos, o primeiro, o segundo, o terceiro aspecto, ou no cristianismo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que para o cristianismo é uma coisa terrível, porque ele falta o aspecto feminino, o aspecto mãe, né? Todas as trindades antigas é pai, mãe e filho. Sendo que, óbvio, naturalmente, que o filho vem do ventre da mãe. E por incrível que pareça, na Bíblia está lá descrito assim, o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. Ou seja, o primeiro aspecto, o pai, pairava sobre a mãe, que são as águas primordiais, a matriz. E que vai criar esse universo material é exatamente o terceiro aspecto, o Espírito Santo. É a mãe. E ali no credo cristão está perfeitamente descrito esse esquema teosófico, né? Que a mãe gera os 7 planos, né? Plano físico, astral, mental, búdico, nirvânico, monádico, divino, né?
eles são gerados pela mãe. A mãe é que cria esse universo. E depois ele é impregnado pelo quê? Pelo segundo aspecto, que é o filho, que é a consciência. Quer dizer, depois da matéria, aí vem a ideia que é colateral à matéria. Onde há matéria, há espírito, há inteligência. E no caso do ser humano é interessante, porque as hierarquias criadoras começam aí. Existe um princípio cósmico que na Bíblia está dito assim, o crescei e multiplicai-vos. É a lei cósmica mais intensa que existe. O universo está crescendo e o universo está se multiplicando. É isso que realmente... E é uma lei assim, nós podemos dizer que é arbitrária, mas na verdade é um impulso primordial que não começou no nosso sistema solar. Ele começou muito antes. O nosso sistema solar, inclusive, não é o primeiro da espécie dele, né? Mas no caso de uma chispa divina, que é o nosso assunto aqui hoje, ela nasce justamente desses três aspectos. A Bíblia também nos diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E aí nós temos duas opções, ou ele tem essa nossa cara, ou então nós temos alguma coisa semelhante a ele. E semelhança não é igualdade. Ser semelhante a Deus não quer dizer que nós somos iguais a Deus. Até na matemática tem dois símbolos diferentes, um para igualdade e outro para semelhança. Um triângulo de 10 centímetros é semelhante a um triângulo de 10 quilômetros, mas não é igual a ele. Ele tem os mesmos ângulos, tal, mas as dimensões são outras. Vira aí, querido. Então, aonde são criadas as mônadas? Isso é que é o fundamental para nós, meus irmãos. As mônadas do nosso sistema solar. Não vamos falar do universo como um todo, daquele monte de estrelas, galáxias, que aí não dá. É no nosso sistema solar. A origem das mônadas, né? A mônada é a mesma palavra que os gregos usavam para átomo. É a menor unidade consciente no nosso sistema solar, é a mônada. E na teosofia nós não chamamos de Brahma, nós chamamos de Logos solar. Ou seja, é o verbo solar. Ou como diria São João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa aí se a gente pôr matematicamente, o verbo é igual a Deus, ou seja, a vibração primordial é idêntica a Deus. Então, essa semelhança, o que acontece? A trindade divina, ela se lança nas chamadas mônadas, que são produzidas periodicamente do seio da divindade, né, dos três aspectos da divindade. Ele joga uma onda, ele solta de si mesmo uma onda com muitos bilhões de seres, que teoricamente são semelhantes a eles, mas que estão saindo daquela divindade absoluta. E como diria Platão, a luz é a sombra de Deus. Bom, se a luz é a sombra dele, imagina o que ele é. Então, e dentro daquela luminosidade absoluta, o que significa a nossa pequena chispinha ali, né? Vira aí, Jorge. Vejam bem. E aí nós temos o esquema interessante, né? Aí vocês vão ver para que serve a suástica aqui da Sociedade Teosófica. O símbolo primordial da mãe, ou da criação, é essa cruz giratória chamada suástica. O símbolo da cruz, meus irmãos, é um símbolo criativo, é o símbolo do poder do Logos solar, e o poder feminino do Logos solar,
que a sua atividade é que vai projetar, né? As mônadas, elas ficam aqui em cima no nível Anupadaka, no nível divino, e daqui é que são criadas as correspondências, né? Que vai dar no nosso corpo físico aqui embaixo. Agora é interessante que, por exemplo, a evolução da mônada não é para baixo aqui. A mônada, ela simplesmente tem um deslocamento assim, horizontal. A mônada nunca esteve aqui no plano físico. Ela permanece divina. Ela é uma testemunha de todo o processo. Agora, de si, ela emana raios, né? Ou ela se traveste de roupagens, assim como um mergulhador para ir no fundo do mar coloca um escafandro. Então a mônada, ela vai se revestindo até que ela possa chegar aqui no nível mineral. Então o começo da evolução não é a evolução, mas sim a involução, a queda, a descida. E daí que vem aquela história dos anjos caídos. Cada um de nós, meus irmãos, é um anjo caído. Nós somos deuses encadeados, somos deuses no desterro, deuses no exílio. A nossa velhinha, que não significa nada lá perante o sol, aqui embaixo, ela ilumina alguma coisa, ela ilumina uma sala. Lá em cima ela não significa nada, mas aqui na Terra ela significa. Então, antes de haver uma evolução, existe uma involução, que obviamente é o desenvolvimento da consciência. Na descida, a gente está o quê? Se revestindo de matéria. E na subida, que é o outro nível lá, vejam bem que o ser humano, quando ele começa, aqui nós temos mineral, né, vegetal, animal, humano, né? E na nossa frente existe um outro reino, que é um reino super-humano, que alguns da nossa humanidade já entraram nesse reino. São aqueles que nós chamamos de mestres. Os mestres têm matéria de outros planos que nós não temos. Nós temos até um mundo mental. Os nossos mestres já têm matéria búdica, já têm matéria átmica. Alguns já têm até corpo búdico, corpo átmico. Nós não temos esses corpos. O ser humano comum tem até o corpo mental, né? Então, fazendo um resumo, pode virar aqui. Fazendo um resumo dessa problemática da mônada, o nosso problema fundamental, meus irmãos, por que a gente não entende isso de uma maneira clara, né? Eu poderia dar uma aqui de Dr. Nogueira, né? Que era o já desaparecido também pai do nosso querido cantor Rony Fon, né? Ele dava muitas palestras aqui na Sociedade Teosófica. Ele fazia umas experiências práticas durante a palestra, né? Que era o seguinte, eu até estava pensando, eu podia ter trazido aqui para vocês, podia ter trazido esse copo d'água aqui e ter trazido sal, açúcar e bicarbonato. E colocar aqui dentro, né, uma colher de cada um, né? E mexer. O que iria acontecer? A água permaneceria translúcida. Mas nós teríamos aqui uma mistura. E obviamente, se a gente tomasse isso, ia ser uma porcaria, né? Um negócio meio salgado, meio doce, né? Mas isso aqui, meus irmãos, eu poderia estar fazendo isso aqui agora. Isso é a primeira aula do beabá da alquimia, é que o ser humano é uma mistura. E essa imagem aqui é que dá exatamente a mistura que é o ser humano. Na verdade, nós somos uma coisa espiritual muito poderosa, né? Que dentro dessa coisa muito poderosa está uma alma. É como se a mônada fosse a água.
Dentro daquela água estaria o sal, que seria a alma, né? E abaixo dela, lá no meio, lá você teria um euzinho, que é esse euzinho aqui do nosso cérebro. Que às vezes nem lembra o que está fazendo direito, esquece até o celular aqui debaixo da mesa do orador, né? A gente não tem muita consciência, né? Eu estou vendo que tem um negócio buzinando aqui. Eu estou imaginando se é o meu celular, se é o computador, né? A gente às vezes não tem consciência, meus irmãos, o que a psicologia descobriu é que o ser humano tem um inconsciente. O inconsciente é 90% do nosso ser. E o inconsciente funciona 24 horas por dia. Até naquele momento que você acha que está apagado lá dormindo, o teu inconsciente continua trabalhando. Inclusive, meus irmãos, continua gerando karma. Não imagine que vocês estão lá dormindo, que vocês estão isentos do karma. Não é porque você vai dar um tapa em quem está dormindo do teu lado, não é? Se tiver alguém, né? Não é isso. A ação acontece em todos os mundos, né? Vira aí para não demorar muito. Então a verdadeira proporção aqui, meus irmãos, é essa. A mônada, a chispa divina é 1 milhão. A nossa alma é 1000. E a nossa personalidade é 1. É essa que é a proporção. Nenhuma outra proporção estaria correta que não essa. E nós achamos que nós somos o dono da cocada preta aqui, entendeu? Fala, poxa, eu tenho um cérebro, 100 milhões de neurônios, né? Tô voando baixo aqui, né? Eu lembro de coisa quando eu era criança, tal, né? Será que eu lembro mesmo, né? A pessoa não lembra o que comeu uma semana atrás. Como é que ela vai lembrar do que ela foi lá na infância? Você tem aquela memória portuguesa, assim, né? Tipo uma vaga lembrança, né? Do que aconteceu. Então, vira aí, Jorge. A nossa mônada, meus irmãos, vocês têm que imaginar ela assim como algo realmente transcendental para todos os efeitos, e nas cartas dos mestres está escrito isso, meus irmãos. A nossa mônada é o verdadeiro Cristo, é o verdadeiro Buda. Aquilo que nós teríamos aquilo que o São Paulo diz, o Cristo em nós é a esperança de glória. Quer dizer, dentro do nosso coração humano tem uma chispa divina brilhando com uma intensidade gigantesca que os nossos sentidos não captam. E ela está tudo misturado num invólucro só, e a gente não consegue. Mas onde é que está? Tem médico que pergunta, né? Onde é que está a tua alma aí dentro do teu corpo? Que eu posso cortar aqui o teu pé, posso cortar o teu braço, amputar a tua perna. Aonde que você está? Você não está em nenhum ponto em especial e está em todos eles ao mesmo tempo. Essa que é o mistério espiritual, é isso, né? Então aquela chispa, meus irmãos, que está dentro de nós é que pode redimir o ser humano. E outra, nós fazemos parte de grupos. As nossas mônadas, é esse que é o assunto das hierarquias criadoras. Quando Deus disse, faça-se a luz, né? E houve a luz, né? E não é Deus, são os deuses, são as hierarquias das mônadas, os seres espirituais, os verdadeiros pedreiros, os verdadeiros maçons, né? Arquitetos que estão ali trabalhando, são as chispas divinas, né? Que é uma coisa que não tem nem, assim, se a gente for falar em termos de proporção física, no nosso corpo ele ocupa apenas um pequeníssimo espaço dentro de um ventrículo do nosso coração. É muito pequena, né? É um pequeno átomo brilhante, mas perante o universo, ele é gigantesco, porque ele é da mesma natureza da divindade solar, né? Então, quando a gente chega nesse esquema teosófico que é altamente complexo, né?
aonde o ser humano está aqui embaixo, no corpo físico, né? Então a gente tem aqui esses corpos aqui que são chamados de eu inferior ou personalidade. A gente tem um apego muito grande com isso aqui. A gente acha que a gente é essa capacidade de agir que o corpo físico tem, ou a capacidade de sentir que o corpo astral tem, ou a capacidade de pensar que o corpo mental tem. Mas a verdadeira espiritualidade, meus irmãos, está lá em cima. Transcende tudo isso. Por isso que meditar, meus irmãos, é paralisar esse eu inferior aqui. Eu até me recordo que lá em Bragança Paulista foi feito um evento de meditação, e aí daqui a pouco chega a Rede Globo toda esbaforida lá. O que vai ter aqui no evento? Eu falei, não, vai ter um seminário sobre meditação. Não, mas eu quero filmar alguém meditando, né? O que é uma pessoa meditando? A pessoa sentada, né? Zero ali, né? E televisão é um veículo de emoção, né? De ação. A emoção e a ação, né? O que é mais sem emoção e mais sem ação do que uma pessoa meditando? Eles não tinham nada para mostrar ali, né? Falei, eles vieram no lugar errado, aqui eles podiam só mostrar lá, porque não tinha nada o que mostrar. Então, meus irmãos, vejam bem, a mônada que está lá em cima, mas ao mesmo tempo está misturada aqui no nosso coração, porque a gente tem que misturar isso tudo no mesmo copo, né? Aí é que é a questão. Por exemplo, na alquimia se ensina, para você entender as coisas, você tem que separar a água do sal, do açúcar e do bicarbonato, através das operações alquímicas. Que, por incrível que pareça, algumas pessoas acham que é realmente uma coisa real, que você vai para um caldeirão e fica lá olhando o caldeirão pegar fogo, e aquilo reduziria numa coisa e outra, né? E atingiria ali um metal precioso, tal, né? O que o Jung, que colecionou centenas de materiais alquímicos durante a vida dele, ele percebeu o seguinte: aqueles alquimistas que ficavam olhando aquele fogo ali, o que se transformava eram eles mesmos. Por aquele tempo que eles dedicavam ao laboratório, eles se transformavam. E os alquimistas mais espertos perceberam isso, falaram, então vamos usar essa linguagem, né? A água é uma coisa, enxofre é outra, mercúrio é outra, né? E você lê aqueles textos alquímicos e parece uma coisa externa, não é uma transformação interior que acontece. Então, obviamente que eu não vou ficar parado aqui, porque senão a gente não vai chegar nunca lá no famoso assunto, né? Para a teosofia, a proporção é essa, continua aquela super proporção. A nossa chispa divina é o que realmente é, porque ela não foi criada, ela foi emanada, então ela é da mesma substância de Deus. Agora, é o contrário, por exemplo, do nosso corpo aqui. O nosso corpo, nós vamos ver daqui a pouco, Blavatsky fala que há uma tríplice evolução. A mônada, ela evolui assim, ela faz um percurso aqui, contínuo lá em cima. E o nosso corpo tem um ciclo de vida e de morte muito curto. Que é, graças a Deus, né, ou a ciência, ou os remédios aí, as UTIs e tudo mais, a pessoa hoje aguenta aí uns 70, 80 anos, né, somente devido aos antibióticos, né, que matam ali uma série de coisas. Então aí a pessoa aguenta mais. E além dessa evolução monádica ou espiritual e uma evolução aqui corporal, existe a evolução psíquica, é o Atma Buddhi Manas do ser humano, aonde a cada encarnação a pessoa despeja aqui algumas características aqui nesse vaso. Aí é uma coisa que cabe bem dentro da alquimia, né? São 3 vasos diferentes, um vaso lá em cima, um vaso no meio
e um vaso aqui embaixo. E nós estamos presos na chamada roda de Sansara, né? Que dizem assim, né? Será que tem algum borracheiro que conserta a roda de Sansara, né? Porque a gente está preso nela, né? Mas veja bem, o que é a roda de Sansara? A pessoa, os princípios, então vejam bem, a mônada está lá em cima, digamos aqui, nem aparece nesse quadro. Esse corpo aqui, que é chamado o corpo causal, que é o mental abstrato, ele vai virando aí, Jorge, vai apertando aí, né? Quando a pessoa nasce, esse corpo mental abstrato, ele cria um novo corpo mental, um novo corpo astral, e aí surge aqui embaixo um novo corpo físico. Mas, para que esses corpos sejam feitos, meus irmãos, concorrem uma série de seres espirituais e até infra-humanos. São dois tipos de seres que influem aí. São seres angélicos e seres elementais que constituem esses corpos, baseados nos chamados átomos permanentes, que o ser humano leva a cada vida, alguma coisa ele leva realmente para outra vida. Os hindus chamam de skandhas, ou as tendências da vida passada, apesar dele formar novos corpos. Por isso que o corpo físico não lembra, né, da vida passada, porque esse corpo aqui não tem nada a ver com o corpo anterior. Não existe no cérebro físico informação da vida passada. Essa informação está toda aqui em cima, no corpo causal. Se a pessoa meditasse, entrasse em comunhão consigo mesma, ela perceberia as suas encarnações passadas, né? Vai, Jorge, aperta aí. Então, quando a pessoa morre, o que acontece? Morre o corpo físico, o corpo etérico, vai apertando. Depois ela está no astral, ela morre de novo e sempre deixa um cadáver, né? Tem um cadáver físico, tem um cadáver astral, depois no mundo mental deixa também um corpo mental. São 3 cascas que a pessoa abandona até que ela volta lá, né? Isso aqui é o que a Igreja Católica chama de, né, purgatório, que é no astral, que são emoções. A pessoa, quando ela morre, ela está no plano astral, ela se resume às suas emoções. Se a pessoa era apegada, ela sofre, porque ela não tem mais. Se a pessoa era viciada, ela sofre terrivelmente, né? Se ela deixou dinheiro aqui embaixo, né? Meu pai que contava uma história lá, que eu não vou nem contar agora, porque é a história de pescador. Ele disse que... Vou contar, porque aí vira um caos, né? Lá no interior de Minas, tal, ele tinha uma turma que eles nadavam num rio e pegavam uma canoa. E um belo dia lá eles foram, não sei o que aconteceu, o rio estava meio agitado, a canoa virou e a maior parte daquelas pessoas não sabia realmente nadar direito. Meu pai disse que sabia nadar tipo cachorrinho assim, e ele foi um dos poucos que se salvou dessa canoa que virou. E uns 2, 3 dias depois ele sonhou com um daqueles amigos dele que haviam falecido. E esse amigo com que ele sonhou veio no sonho para ele e dizia assim, meu pai chamava Ismar, né? Também já é falecido. E ele sonhou o seguinte: Ismar, eu tenho uma dívida, eu deixei um dinheiro escondido lá na minha casa, em cima do telhado, assim, enfiado lá num lugar, né? Pelo amor de Deus, vai lá e pega esse dinheiro e paga essa dívida que eu estou devendo, um fulano e tal, né? Meu pai levantou e falou assim, pô, mas não é possível isso, né? E aí pegou o cavalo lá e foi na outra fazenda, dar os pêsames lá para a viúva, né? E falou assim, o fulano de tal que morreu, ele tinha aí uma dívida assim e tal, né? Com alguém. Ele falou, realmente ele tinha, né? Depois lá pelas tantas ele foi no tal do telhado e tava lá o tal do dinheiro, ele pegou o dinheiro e foi e pagou a dívida do cara, né? Se isso é história de pescador, foi a história de pescador que meu pai contou para mim, em primeira mão, assim,
Quer dizer, a pessoa no astral, meus irmãos, ela fica sofrendo pelas emoções e as coisas que ela tinha aqui embaixo, né? Então aqui é o purgatório, mas o purgatório não é para sempre. Depois a pessoa solta isso aqui e vai para o plano mental, aonde o que acontece? É o céu, porque são as suas ideias, são os seus pensamentos, as suas utopias. Se vocês pensam em salvar o mundo, assim, criando um banco que empresta dinheiro infinitamente para alguém, ou que vocês estão curando todas as doenças do mundo com um líquido, uma panaceia universal, isso vai fazer parte do plano mental de vocês. Quanto mais a pessoa pensa, quanto mais ela estuda, quanto mais ela aprecia a música, a arte, a beleza, a religião, melhor vai ser o céu dela, porque ela vai vivenciar todas aquelas coisas. Porque ela não vai ter mais corpo, não vai ter mais aquelas paixões astrais, ela vai se resumir nas suas ideias. Né? O General Jadaz até escreveu um livro que ele projetou como é que ia ser, né? Os hindus chamam isso aqui de Devakan, o local dos seres brilhantes, que somos nós. Mas ele também acaba, né? E aí a pessoa volta lá para cima, e passados, né, a demora nesse processo aqui, demora da energia dos seus corpos. Pode demorar apenas alguns anos ou pode demorar milênios. O Lidbita diz que, por exemplo, aqueles grandes compositores estão lá no plano mental tocando as suas sinfonias durante meses e meses a fios ininterruptamente. Porque no plano mental nada impede que eles ouçam. Eles já ouviam aqui. Imagina um Mozart que já ouvia a música no cérebro dele. Quando ele estiver no plano mental, o que ele não vai ouvir ali? Que ele não está mais limitado pelos instrumentistas, por uma flauta desafinada, aquelas coisas horrorosas que tinha na época dele. Que ele toca tudo com a mente dele. Ele fica ali durante séculos ali. Extasiado. Mas tudo que começa tem seu fim, né? E aí a pessoa volta lá em cima. Agora dizem que o quê? Aí a pessoa sente a fome da experiência, de querer voltar. Você vai o quê? Reencarnar, você faz o processo inverso, né? Vai apertando aí, Jorge. Ela de novo, quando ela tem aquela fome, dizem que a pessoa então, quando ela chega naquele ponto que ela quer voltar, ela emite aquele sinal, os anjos ouvem aquele sinal e falam, eu quero voltar. Então nós vamos arranjar, você precisa voltar com as mesmas pessoas, as que você amava você vai voltar com elas, a que você odiava você vai voltar com elas, se você matou uma pessoa ela vai nascer dentro da sua barriga, para você amar aquela pessoa, já que você foi tão ignorante assim de ir lá dar um tiro na pessoa, ela vai nascer dentro de você, aí você vai amar aquela pessoa. E aí o karma equaliza tudo. O grande dogma da teosofia, meus irmãos, é a unidade da vida. Você não pode excluir a pessoa do universo, não existe isso. É ignorância absoluta você achar que nós vamos nos separar dos pecadores, dos assassinos, ou das pessoas que nós não gostamos. Não, por isso que Jesus diz, se você tem um inimigo, reze por aquele inimigo, ore por aquele inimigo, porque o ódio não acaba com ódio, o ódio só acaba com amor. Não reze só para os seus amigos, ore para os seus inimigos. Esse homem já entendeu o que é isso aqui. O Buda, por exemplo, o Buda estava lá caminhando com seus discípulos, aquele discípulo mais egoísta chegou, Senhor, né? Pegou para o Buda, né? Parece piada, né? Senhor, quando é que eu vou me iluminar? Ou quem dessa nossa turma que vai se iluminar primeiro? Aí o Buda correu o olho na rua, assim, tinha um bêbado lá caído na sarjeta e falou, aquele cara vai se iluminar primeiro que todos vocês. Aí deu um banho de água fria neles, né? Porque o egoísmo deles era tão
profundo, quem que vai se iluminar primeiro de nós? Não entendeu nada. Jesus também aconteceu com ele estava lá andando, tinha lá um cachorro morto, os discípulos falaram, nossa, mas que fedor, né, esse cachorro morto aqui no nosso caminho. E Jesus olhou para os dentes ali da carcaça e falou, mas olha que dentes bonitos que ele tinha. Quer dizer, a diferença de um iluminado que conhece esse processo é que ele percebeu a unidade de tudo, de todas as coisas. Então, meus irmãos, nós estamos presos nesse processo, né? A mônada está sempre lá em cima e ela vai formando os corpos, né? Inferior, volta aí, querido. Né? Então, a formação desses corpos espirituais, que na verdade não são corpos ainda, eles são princípios. Os seres humanos atuais não têm corpo átmico, porque quem tem corpo átmico existe no nirvana. O corpo átmico é o corpo nirvânico. Quem sabe nós, com uma grande devoção, a gente pudesse formar o corpo búdico, que é a mesma coisa que um corpo crístico, é um corpo de unidade, de percepção dessa unidade, né? Vira aí, querido, vamos entrar na questão do sistema solar, né? Essa é uma visão, meus irmãos, que o Geoffrey Hodgson chamou um artista para descrever o que ele via quando ele olhava clarividentemente para o Sol. O que ele vê? Um grande arcanjo, vejam bem, não sei se vocês conseguem perceber aqui. Esse grande anjo central é o Logos, é um anjo solar, é o anjo oculto. É o que o nome da novela está dizendo aí, o segundo sol, não é um outro planeta aí que vai vir nos temas. O segundo sol, o sol oculto, o sol negro, né, vai por outro, falta de um melhor termo, ele é esse arcanjo solar. E junto a ele estão 7 grandes arcanjos, que são logos planetários. E esses logos planetários não nasceram no nosso sistema solar. Eles foram trazidos de um outro sistema solar. Essa não é a primeira encarnação de Brahma, do nosso Logos solar. Dizem que já é a segunda encarnação dele como sistema solar. E o nosso sistema solar é apenas um desses aqui. E cada um desses logos planetários, ele desenvolve uma série de 7 esquemas planetários, que se vocês quiserem aprender sobre isso, entrem aí no YouTube, que tem a minha série, o Sistema Solar, são 43 vídeos de 1 hora, né? Que é a odisseia do Sistema Solar, que nós não vamos entrar aqui hoje. Mas isso é para vocês perceberem que esses planetas mesmo, físicos do nosso Sistema Solar, eles são expressões de uma vida espiritual. Por isso que eles são diferentes, por isso que eles têm características diferentes, por isso que o nosso planeta está tão cheio de vida, enquanto outros parecem que estão mortos. Mas é ignorância nossa. No plano espiritual, os outros planetas estão vivos também, estão cheios de vidas espirituais, né? Então, o Sol, que é 99% da matéria do Sistema Solar, ele é a vida maior. Então, as vidas que estão nos planetas são menores. Agora, um ser humano, uma mônada humana, é uma coisa ínfima, né? Por mais fantástica que ela seja, mas ela é minúscula. Muda aí, querido. Então, o que nós vamos ver a partir de agora, meus irmãos, é o quê? É o que Madame Blavatsky fala das hierarquias, vejam bem, os grupos das mônadas e como elas criam, o que elas geram. Primeiro é que, para que a nossa cadeia planetária da Terra existisse, foram trazidas mônadas de um outro sistema solar anterior. Não haveria como começar do zero com as nossas mônadas. As mônadas que são chamadas humanas, elas foram criadas
a partir de um certo momento, e elas começaram a involuir lá na primeira cadeia. Então elas foram descendo, até que aqui nesse planeta nós estamos no reino humano. Então nós já começamos a subir. Mas vejam bem, toda essa matéria aqui que está nessa sala, que está no planeta Terra, está sendo animada por mônadas. Não existe matéria que não seja presidida por um ser espiritual. Isso fica muito evidente quando a gente vê um animal. O animal já parece para nós uma coisa extremamente inteligente, com emoção, com ação. Muitas pessoas percebem isso nas plantas. Tem pessoas que amam as plantas, que cuidam com amor de uma planta. Essa planta normalmente fica até mais bonita. Tem até experiência aí, se você colocar duas plantas, uma você põe rock, heavy metal, e a outra você põe música clássica, aquela do heavy metal, ela murcha e morre daqui a 30 dias, enquanto que aquela outra que está com a música clássica, ela floresce, né, cresce. Por quê? Existe emoção na planta, né? Agora, o mineral, a gente tem dúvida, né? A gente tem dúvida que tem alguma coisa inteligente no mineral. Agora, quando a gente mistura óleo com a água, eles não se misturam, né? Aí o químico fala assim, não, isso não vai, porque é um número atômico aí dos átomos aí, que um não casa com o outro. Não é, meus irmãos, a água não quer se misturar com o óleo. Essa que é, existe uma inteligência ali, né? Aquilo que os alquimistas diziam, olha, dá para fazer ouro aí do chumbo? Dá mesmo. Se você colocar ali um negócio no acelerador nuclear, você tira diamante do carvão. Mas é por um sistema de pressão que não é natural. O diamante sai daquela pressão de um peso gigantesco das camadas tectônicas que comprimem o carvão e geram o diamante. Então a nossa mestra nesse assunto é Blavatsky, né? O que ela fala? Primeiro ela fala dessa tríplice evolução, né? Que é o nível monádico, ou seja, existem 3 evoluções no ser humano. A evolução monádica, a evolução intelectual, ou a evolução da alma, e a evolução física. Sendo que o plano físico, meus irmãos, a gente não deve dar tanta importância como a gente dá, achando que são atos físicos que geram evolução. O físico é uma herança da evolução física de toda a vida nesse planeta. O Darwin estava absolutamente certo de dizer que é uma seleção natural ali, né, fisicamente, que esses nossos olhos cheios d'água foram desenvolvidos a partir daqueles peixes que estavam na água. O nosso olho ainda está na água, como os peixes. Por isso que a gente lacrimeja, por isso que a gente pisca. Agora, dentro de nós há uma evolução muito maior, que é essa evolução psíquica ou intelectual. Quer dizer, o que a cada vida a pessoa desenvolve no físico, o melhor desse desenvolvimento é colocado aonde? Lá na alma, no desenvolvimento intelectual. Mas, entrando nas 12 hierarquias, né, quer dizer, as hierarquias criadoras que desenvolveram o nosso sistema solar, os 12 tipos de mônadas, podemos dizer assim, eles eram 12, mas 5 deles já terminaram o seu trabalho. E essas 12 hierarquias são o protótipo, como está aí no texto da Blavatsky, dos 12 signos do zodíaco. Quer dizer, e ela até menciona, né, que... vira aí, Jorge. Deixa eu ver se aqui mesmo Vejam bem, esse texto aqui é da Annie Besant. As hierarquias são encabeçadas pelos 12 grandes deuses de antiquíssimas tradições, projetando-se em magnífico delineamento na imensa distância em que pairam.
Elas são simbolizadas pelos conhecidos signos do zodíaco. O zodíaco não é uma fantasia moderna. Foi dado à quarta raça dos homens, os Atlantes, pelos grandes instrutores de então, e nas tradições encontramos os nomes de alguns deles. Um grande sábio que foi Asura Maia, conhecido como o primeiro dos grandes astrônomos. Asura Maia deu o zodíaco ao Egito e à Índia. Ou seja, o que ele queria dizer com aqueles 12 signos seriam as 12 hierarquias de mônadas que começaram o trabalho. E aí nós estamos falando da cadeia terrestre. Porque, por exemplo, zodíaco é usado na astrologia, mas a astrologia é geocêntrica. Ela não é baseada no Sol, ela é baseada na Terra. Então é o desenvolvimento da cadeia terrestre. Vira aí, querido. E dentro dessas hierarquias, né, a primeira delas foi sem forma. Né? Aqui é o texto da Blavatsky. A primeira ordem é a divina. O grupo mais elevado é constituído pelas chamas divinas, designadas como leões de fogo e leões de vida, cujo esoterismo está zelosamente escondido no signo zodiacal de Léo. A primeira ordem é o núcleo do mundo superior divino. Os seus componentes são os alentos, ou 12 sopros de fogo, que sob certo aspecto podem ser identificados com a tríade sefirotal superior, colocada pelos cabalistas no mundo arquetípico. O que Blavatsky diz aí é difícil de entender, porque ela usa o sistema teriomórfico, quando ela fala do leão, que eles seriam simbolizados como leão, porque obviamente que essa primeira hierarquia é praticamente idêntica a Deus, idêntica ao Sol, ao Logos solar. O simbolismo do leão tem a ver com isso. Ele rege, por exemplo, no ser humano, o coração, por exemplo, que é o sol do nosso corpo. Então, isso está em correspondência com o sol. Já a segunda hierarquia, vira aí, Jorge, né? Continuando ainda, as três primeiras hierarquias são sem forma, né? Então, a segunda ordem de seres celestiais, os de fogo e éter, correspondendo a espírito e alma, cujos nomes são inumeráveis, ainda são sem forma, porém distintamente mais substanciais. Na verdade, para a gente resumir isso aqui, meus irmãos, é aquele processo da formação do Atma, do Budi e do Manas, ou seja, da vontade divina, os leões. A segunda forma o búdico e a terceira vai formar o Manas. Né? Então, um ser humano, a mistura que é o ser humano, ela tem influências dessas hierarquias criadoras, inclusive tem influência da nossa própria hierarquia criadora. Depois, a terceira hierarquia, a grande mente ou mente cósmica, chamada as tríadas, fogo, éter e água, a atividade cósmica que ao descer também comunica parte de sua essência à mônada. Das unidades duplas emanam as tríplices. A terceira ordem corresponde a espírito, alma e intelecto, sendo chamado tríadas. Em amarelo aqui é o texto da própria Madame Blavatsky. Essas são as ordens criadoras sem forma, habitantes da matéria demasiadamente sutil para assumir uma forma delimitada. Matéria onde todas as formas se misturam e interpenetram. O que está em mistério aí, meus irmãos? Os egípcios diziam que de Atom ou Atum nasciam os seres sem ele ter uma esposa. É como se dele saíssem as vidas. Isso, por incrível que pareça, está acontecendo agora, nesse momento, nos nossos corpos físicos. Por exemplo, uma mulher, quando ela está
com o seu corpo formado, ela tem algumas centenas de óvulos dentro dela, que obviamente ela não vai utilizar todos eles, porque senão ela seria mãe de centenas de pessoas. Agora o homem, o corpo masculino é mais prodigioso ainda. O homem produz 10 milhões de espermatozoides por hora. O que um homem vai fazer com 10 milhões de espermatozoides? No final de um dia ele tem uma quantidade de espermatozoides. Se você anualizar isso, um único homem, se ele aproveitasse cada um dos gametas sexuais dele, ele povoaria assim um canto da galáxia, né? Dizem que hoje em dia acontecem 200 milhões de relações sexuais por dia na humanidade. A gente sabe que essas relações sexuais, nem todas elas geram seres humanos. Mas os gametas estão lá, quer dizer, o corpo humano está se multiplicando, assim como o Logos se multiplica nessas hierarquias. Por exemplo, na próxima, que nós vamos ver em seguida, né, pode pôr aí, Jorge. Né, primeiro nós vamos ter aqui um resumo aqui. Né? Essas três primeiras hierarquias são chamadas arupa, ou seja, sem forma. Aperta aí, Jorge. Até aparecer as três aí. Né? Então essas três, o que acontece? A primeira são mônadas ligadas ao despertamento de Atman. A segunda, fogo e éter despertam Budi, ou a intuição, a visão da unidade. As tríadas despertam manas, despertam a mente. Então, pelo menos, por exemplo, se a gente indo para a quarta, vira aí, Jorge. Né? Vejam bem, as 4 ordens, agora nós vamos falar das corpóreas, porque elas têm a ver com o quê? Com o mental concreto, com o astral, com o etérico e com o físico. Né? Então, abaixo das 3 ordens sem forma, aqui é a Anibesa dizendo, temos as 4 que possuem formas. A primeira delas é a nossa, da humanidade, a hierarquia das mônadas humanas, que ainda não deixaram o seio do nosso mais alto Pai, no qual verdadeiramente sempre permanecemos, inseparáveis dele, embora para nós, emaranhados na matéria, pareçamos profundamente separados e distintos. Podemos debilmente vislumbrá-los na glória do seu nascimento, portadores de uma certa individualidade espiritual, conforme está escrito, que se torna cada vez mais reconhecível à medida que desce aos planos inferiores. A primeira hierarquia corpórea, a quarta na sucessão das 7, dentre as 12 ordens criadoras que estamos estudando, é constituída pelas mônadas humanas, chamadas as vidas imperecíveis. Vira aí, Jorge, que é muito texto aí hoje. Aqui é o texto da doutrina secreta. A quarta ordem é formada por entidades que possuem substância. É o mais elevado grupo entre as formas atômicas. É o berçário dos homens, almas espirituais conscientes. Elas são chamadas as vidas imperecíveis e constituem, por meio da ordem abaixo delas próprias, o primeiro grupo da primeira hoste setenária. O grande mistério do ser humano consciente e inteligente. O primeiro dentre os primeiros anjos com forma, é quaternário. Um novo elemento tendo sido acrescentado a cada uma das hierarquias anteriores em ordem descendente. Ou seja, do útero ou das gônadas lá da divindade, ele emite as ondas de vida. No caso da nossa onda de vida, Leadbeater calcula que existem 60 bilhões de mônadas humanas, ou seja, dessa quarta hierarquia. E que, obviamente, pelo fato de nós termos apenas 7 bilhões, alguma coisa, de pessoas encarnadas, nós podemos prever que nem todas conseguiram chegar no plano físico ainda. Elas estão ainda num processo do quê? Praticamente de
já desceram até o reino mineral, depois passaram pelo vegetal, pelo animal, e agora estão buscando as encarnações físicas como seres humanos. E vocês podem se perguntar, né? Mas por que isso? Porque se a mônada é perfeita, por que ela tem que vir à matéria? Porque a divindade, meus irmãos, ela não tem ainda a experiência humana, a experiência da separatividade, a experiência do sofrimento, da dualidade. O que a nossa mônada quer com a nossa presença aqui na Terra é que a gente se torne mestre da matéria. Que a gente consiga manifestar aqui na matéria aquilo que nós somos lá em cima como mônadas. E só alguns poucos seres humanos, esses que nós chamamos de mestres ou de grandes discípulos, é que conseguiram exprimir aqui embaixo isso. Né? Nós estamos num grande processo de através desse sofrimento, através do prazer, através do karma positivo, negativo, nós estamos sintetizando um novo ser. Então as outras hierarquias que vão aparecer aí são até esquisitas se comparadas com a gente, né? Vai clicando aí, Jorge, que vai mais rápido aí, né? Então a quarta ordem, clica mais uma vez aí. Mais. A quarta ordem, volta aí. A quarta ordem, que são as mônadas humanas, também elas têm uma característica interessante. Quando elas nascem, elas passam primeiro por um dos 7 logos planetários e elas pegam uma característica de um dos 7 raios. É por isso que no estudo dos raios, a gente diz que uma mônada é do primeiro raio, a outra do segundo, tudo mais. Ela sofre já uma influência, digamos assim, né? O que mais? Ela manifesta vontade, tem a ver com os átomos permanentes, canalizam a terceira emanação, vivificam as espirilas dos átomos e influi também a nossa vida material. Parece que é um grupo de mônadas que se importa muito com a matéria. Vai, Jorge, para a gente tentar encerrar isso aqui. Então, a quinta, sexta e sétima hierarquias não são as humanas, são outras hierarquias. Por exemplo, essa quinta hierarquia, que é chamada, por falta de um melhor termo, é chamada dos crocodilos, ou os hindus têm nomes para eles, Makara ou Asuras. Eles são seres que eles presidem certos processos da natureza, que são processos destrutivos. Para nós é uma coisa muito estranha, né? Porque, veja bem, para ter criação é preciso haver destruição. Então existe realmente no universo mônadas que presidem processos destrutivos, processos que para nós parecem negativos. Quando tem um terremoto, quando tem aí uma estrela explodindo aí, algum planeta colidindo aí, são seres dessa hierarquia que para nós é uma hierarquia muito estranha, mas há pessoas que evocam às vezes esse tipo de mônadas. A gente fala brincando que às vezes o cara tá lá no pajé lá de uma tribo lá, começa a fazer a dança da chuva. Se já tiver chovendo e o cara continuar lá gritando lá, pode cair uma quantidade de raio lá e pode virar uma destruição. Nós não devemos nos envolver com essa hierarquia aqui, porque ela é muito negativa, né? Ela tem uma função no universo. Por exemplo, a teosofia fala muito de Dayan Shohans, ou seja, de seres da luz. Esses seres aqui são Mamo Shohans, são seres da matéria. Por isso que eles são descritos como répteis, né? Hoje tem muita gente aí na ufologia falando de reptiliano, não sei o quê. Isso tem a ver com mônadas aqui da nossa cadeia terrestre.
tem nada que ver com outras, né? Por aí, querido, que vamos falar muito dessa hierarquia aí, não. Vamos para uma outra hierarquia aí, porque nós estamos no Halloween, vai que, né, resolve descer um raio aí, é o último dia do calendário lá dos... Espera aí, já. Aí você não, volta um pouco aí, vamos para sexta, volta um pouco aí, volta mais aí, você acelerou muito aí o processo aí. Então já foi mesmo. É porque era um resumo, pode ir para frente. Então a quinta hierarquia, meus irmãos, ela tem um aspecto muito negativo. Vamos para a sexta hierarquia. Isso é a sexta. A sexta grande hierarquia contém alguns elementos que podemos também distinguir, nascidos do corpo de Brahma, denominado corpo de luz ou corpo do dia. Vemo-los como um grupo de deuses brilhando com maior esplendor no meio das legiões de deuses. Eles são os pais dos deuses, chamados os pais desprovidos do fogo criador. São as inteligências de 6 elementos e dão ao homem todos os princípios, menos o eu e o corpo físico. Ou seja, essa hierarquia rege muito o mundo elemental. Quando a gente fala de elementais, a gente está falando de um mundo que, apesar do ser humano se envolver com ele, é mais ou menos como o reino animal que nós temos aqui na terceira dimensão. Os elementais são os animais dos mundos invisíveis. E essas mônadas presidem esses seres. Vira aí, querido. Apesar delas serem muito avançadas, né, elas não têm muita relação conosco, a não ser o fato daquelas mônadas estarem ligadas com o nosso corpo etérico, principalmente. Os elementais, eles influenciam muito o nosso corpo etérico, né? E daí que surge uma série de coisas que na antiguidade eram chamadas de demônios, que não são demônios no sentido tradicional, mas sim que os elementais, por não terem inteligência, eles podem ser comandados tanto de cima como serem comandados de baixo. O ser humano, assim como um ser humano pode treinar um animal e transformar ele num cão de guarda, por exemplo, seres desses mundos podem ordenar os elementais fazerem certas coisas, tanto positivas quanto negativas. Mas essa hierarquia também não tem relação assim muito causal, um nexo muito grande conosco. Aí nós temos... Vai clicando, Jorge. Então, só para resumir, essa sexta hierarquia, elas são chamadas Agnishvatas, princípios médios, frutos da segunda cadeia do nosso sistema de mundos, anexa 4 atos permanentes, é a unidade mental, e tem, por assim dizer, uma relação com a evolução intelectual do homem, no sentido que, quando nós trabalhamos a nossa mente, nós escolhemos elementais que entram na constituição da nossa aura. Isso é que é importante a gente saber, essa atuação consciente que a gente tem. E por finalmente a sétima hierarquia, chamada de Barishards, chamados de possuidores do corpo do crepúsculo, eles têm esses sim realmente estão muito ligados aos elementais, porque eles têm a ver com os nossos progenitores anteriores da cadeia lunar, que foi a cadeia de mundos que nos precedeu. Por exemplo, esses seres gigantes que existiam na Terra, que eram os dinossauros, eles foram trazidos da cadeia lunar. Eles não nasceram aqui espontaneamente. Inclusive o código genético que está aqui hoje era o código genético que estava lá na cadeia lunar. A Lua foi destruída por um cataclismo cósmico que fez com que resultasse a Terra e deixasse a Lua
E aí a vida prosseguiu na Terra. E esses são exatamente a hierarquia criadora que ficou responsável pela criação do nosso corpo. E segundo a tradição diz, isso, eles também são chamados de pitres, né? Os pitres lunares, muitos deles se negaram a vir criar o homem físico, porque seria uma coisa muito sofrida a partir daqueles dinossauros, daqueles animais, desenvolver um corpo material para o ser humano. Inclusive essa coisa negativa que nós temos da violência, ela vem exatamente daqueles seres jurássicos lá, que estão no centro do nosso cérebro. O complexo reptiliano está no núcleo do nosso cérebro. E isso dá a nossa, essa agressividade, o medo, a sexualidade, ela está toda lá no núcleo do cérebro, está impregnada no nosso corpo físico. Agora, espiritualmente nós temos essa ligação com essa cadeia, mas o texto é meio comprido, né? Vai uma mais aí, querido. Seria o resumo dessas hierarquias, né? Então, para fechar o quadro, meus irmãos, para a gente encerrar por aqui, então os Barishads, que é a sétima hierarquia, auxiliam na evolução física do homem, fruto da terceira cadeia de mundos, que foi a cadeia lunar. Então, as 7 hierarquias criadoras do universo atual na cadeia terrestre são essas. Então, qual é a nossa função nesse esquema, né? E aí tem uma palavra ali que eu não mencionei, mas vou mencionar agora. As mônadas humanas, as nossas chispas divinas, elas têm uma característica que é chamada Ahankara. Ahankara quer dizer o eu separado. É por isso que o ser humano tem essa ideia de que ele tem livre-arbítrio, que ele pode fazer o que ele quer nesse planeta, que ele pode, se ele quiser, explodir alguém, pode até, tem gente aí que acha que pode até destruir outras civilizações, outros povos, explodir até o planeta. Esse pensamento militar, esse pensamento bélico, vem muito dessa coisa. Por exemplo, os anjos, por exemplo, eles não têm essa visão, porque a hierarquia deles é destituída desse Ahankara. Esse Ahankara, ele tem uma função muito interessante, porque ele faz com que a gente tenha apego às formas. Então, as nossas mônadas, quando e se tiverem sucesso, elas serão excelentes criadoras de planetas, de sistemas solares, né? Realmente de formas. Agora, a última mensagem que eu vou deixar para vocês é a seguinte, que teria mais coisa aí para discutir, né? Mas só vira aí aí nós vamos pular esse assunto aqui, que seriam os produtos da cadeia lunar. Que se a gente for discutir isso aqui, a gente teria que passar mais 1 hora aqui discutindo isso. Vamos discutir aqui o seguinte, as metas que as nossas mônadas têm que atingir. Isso é que é importante, porque já se passaram 4 rondas na cadeia terrestre, né? Na primeira, não, assim não, querido, você está adiantando, volta aí, você está querendo encerrar a minha palestra, né? Na primeira ronda, a grande meta para as mônadas era atingir a primeira iniciação, que era domínio do físico, mas era domínio do físico numa cadeia que não tinha nem plano físico, era um domínio intelectual do físico. Então, aquelas mônadas que evoluíram ali tiveram uma moleza para eles, né? Porque na segunda, aí sim, agora você aperta aí, na segunda já deu um pulo para a terceira iniciação. Isso é segundo o Leadbeater, né? Não me perguntem por que não está a segunda iniciação ali, mas é que a segunda iniciação tem a ver com o domínio das emoções e a terceira com o domínio da mente.
provavelmente o objetivo daquela segunda cadeia planetária era a terceira iniciação, que tem a ver com aquela iniciação de Jesus quando ele atinge a transfiguração, que ele atinge o pleno desenvolvimento da mente dele. Na cadeia lunar, que é a próxima, já foi a quarta iniciação, que é a iniciação que Jesus atingiu na crucificação. E vejam bem, quando aqueles homens da cadeia lunar atingiram a quarta iniciação, nós éramos o reino animal da cadeia lunar. Eles eram homens e nós, as nossas mônadas, eram animais. E por eles não terem atingido, a meta deles não ser ainda ser um mestre, né? A quarta iniciação ainda não é um mestre. É um arhat, mas não é ainda. O arhat, segundo até uma palestra que você mesmo deu, é aquele que volta apenas uma única vez, se ele quiser voltar, né? Mas na nossa, que é a quarta cadeia, essa onde nós estamos, é a quinta iniciação. É a iniciação asceca, a iniciação da liberdade cósmica, aonde se abrem sete caminhos cósmicos, né? Ficar na Terra, ir para ajudar o sistema solar, ir para outros sistemas solares, né? Ir para o centro da evolução, a qual está ligada ao nosso Sol, que é no planeta Sírius, se apresentar lá na fraternidade de Sírius como discípulo, né? Vejam só, começa de novo o processo. E as outras que obviamente vão acontecer, você pode até apertar todas aí de uma vez, né? São desconhecidas, porque a quinta, sexta e a sétima cadeias planetárias, as rondas, né? Elas, não cadeias, mas as rondas ainda vão acontecer. Então, será um nível, né? Tipo do Buda, do Cristo, muito elevado. Então, o que é dito, né, para finalizar aqui, é que ainda nesse planeta aqui vai acontecer um grande momento histórico, daqui a alguns milhões de anos, que 2/3 da nossa humanidade não vai poder continuar aqui nesse planeta. É o famoso dia do juízo, mas não aquele juízo que vem o Jesus para separar um do outro. É porque, inclusive, no século passado já teve uma espécie, um mini juízo. Porque aquelas pessoas que ficaram uma atirando nas outras, naquelas 2 guerras mundiais, naquelas revoluções comunista, fascista, não sei o quê, né? No Ocidente, na Ásia, aquelas mônadas ali, aqueles corpos, provaram por A mais B que elas não entenderam nada do que está aqui nesse planeta. O que você pegar uma arma e sair atirando um no outro? 220 milhões de pessoas morreram nas mais de 70 guerras, né? Fala, Salvador. O que é incrível que na Primeira Guerra Mundial você fazia todo um estardalhaço. Vamos à guerra, vamos à guerra. Era um folclore, era uma piada. Parecia uma coisa boa, né? Na segunda já foi mais barra pesada. Mas na primeira foi assim, incrível, né? Então já houve, meus irmãos, um mini juízo no século passado, inclusive com a volta da mais terrível arma Atlante, que são as armas atômicas. Não foi a primeira vez que esse planeta viu armas atômicas. Os indianos descrevem lá explosões que a luz era tão intensa que a gente só pode entender que era uma explosão atômica. Voltou de novo aquela tragédia Atlante e pelo menos o negócio está seguro aí. Então, só para finalizar aqui, meus irmãos, ou seja, nós temos que fazer com que a nossa mônada atinja aqueles objetivos ali. Se não der para atingir a quinta iniciação, tem que atingir as inferiores. A gente tem que dominar com a nossa vontade o nosso corpo, a nossa emoção, a nossa mente. Se não der para se libertar até o nível de mestre, que é a quinta iniciação, mas a gente tem que fazer alguma coisa ali. Agora tem o seguinte,
Isso é uma outra palestra aí que a gente pode contratar. Existe um caminho também de aniquilação. Quem trabalha contra a evolução busca a aniquilação do seu eu inferior, da sua personalidade, do seu eu psíquico, e a mônada volta para o seio do Pai como uma falha. Não imaginem que a evolução é, né, linear, simétrica, que todos vão atingir. Não, a gente tem que fazer esforços para nos engastar dentro do processo. É aquilo que a religião chama de salvação, né? É chato falar isso, mas a gente, né, quando a pessoa se perde lá na mata, ela escreve SOS, é Save Our Souls, ou seja, salvem as nossas almas. A pessoa não escreve lá, salve os nossos corpos, né? Porque salvar na informática, é claro, quando você salva um arquivo, você torna ele permanente em algum lugar. O problema nosso aqui é que muitas pessoas trabalham contra a evolução e não conseguem se salvar no sentido de que não se inserem no universo. Então a nossa hierarquia tem uma contribuição a fazer, que é a criação de formas harmônicas com o universo, com os outros reinos. Esse livre-arbítrio nosso é para usar a favor do universo e não contra o universo. Eu vou parar por aqui, meus irmãos, que é um assunto muito comprido e eu estou tomando muito o tempo de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, está à disposição de vocês. Você já deve estar cansado já de tanto falatório. Resumo da ópera. Nós somos essa luz divina, né? Agora, quem não conseguir manifestar essa luz aqui embaixo, porque essa manifestação tem que acontecer aqui embaixo, porque lá em cima nós já somos. A gente tem que fazer acontecer aqui dentro do ser humano. E obviamente que não é numa encarnação. São dentro das 777 encarnações que Blavatsky colocou, e algumas centenas de seres humanos já conseguiram. Agora, há necessidade de um trabalho individual, coletivo, para que seja atingido. Agora, lamentavelmente, há processos que trabalham contra a harmonia. Sempre que há desarmonia entre os grupos, entre os indivíduos, como são as guerras, né? Ninguém nunca quis guerra. Mas, por incrível que pareça, elas acontecem e traumas gigantescos são criados, né? Embrólios kármicos que eu nem sei como é que são resolvidos, né? É isso aí, querido. Então devolvo a palavra ao nosso querido presidente para encerrar esse trabalho, porque nós temos que... Depois de uma viagem cósmica, sideral, que nos retornamos ao planeta Terra. Que faz com que a nossa mente se eleve a um nível, um patamar de entender coisas abstratas. Esse é o grande segredo das reuniões teosóficas, porque a gente sai do modus comum e coloca a mente para refletir sobre a grandeza da vida, a evolução. São temas abstratos, mas que realmente faz com que a gente esteja num processo de evolução que o Osmar acabou de falar. Agora, 777 encarnações, nós não sabemos que encarnações que estamos, né? Quantas, né? E a gente sabe que a cada um quarto de cada século, a hierarquia envida um esforço muito grande para que haja um impulso na evolução humana. E nós tivemos isso em 75, né? Foi quando a Sociedade Teosófica era uma maravilha de quantidade de pessoas, de estudantes, de coisa aqui. Você não conseguia entrar nas reuniões quase em 75. E eu também vinha poucas vezes aqui.
O Salvador entrou na isso tecnologia. Também, isso aí é tecnologia também. Né? Energias invisíveis aí. Então vamos agradecer Muito obrigado. Primeiro ao nosso palestrante e aqueles seres que nos guiam e que nos inspirem sempre para mantermos a nossa direção certa e repitamos mentalmente o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo é uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres.